Olá, jovens! Bem, esse vídeo finalmente vamos começar aí o nosso módulo de propriamente cálculo. A gente vai começar com conceituação dos limites. Introdução aos limites. Antes de tudo, eu quero voltar aqui um pouquinho para tratar do domínio dos números reais. Aqui. Bem, lá quando a gente estudava conjuntos numéricos, a gente tinha as seguintes conceituações. Tinha o conjunto dos números naturais, os inteiros, os racionais e os reais, que é quando a gente une os racionais e os irracionais. Observe o seguinte. Cada ponto desse aqui seria um número na reta numérica. Nos reais, você observe que tem vários saltos que eu posso dar. Isso é o que a gente chama de discreto. Aspecto discreto. Aqui nos inteiros é basicamente os reais, só que plotado também para o outro sentido. Eu tenho tanto a parte positiva quanto a parte negativa. Nos racionais já vai acontecer um negócio um pouquinho diferente. Eu vou ter menos espaços entre essas bolinhas. Ou seja, eu vou ter um maior preenchimento da minha reta numérica. Quando eu unir os racionais com os irracionais, eu vou gerar os números reais. E observe aqui que já é uma reta bem preenchida. Basicamente, não existem espaços vazios, certo? E aqui são as relações de inclusão dos conjuntos. O que eu quero dizer com isso daí? Veja, os naturais estão nos reais, os inteiros, os racionais e os irracionais. É como se eu estivesse preenchendo vários espaçozinhos na minha reta numérica. Eu estou saindo de um espectro discreto, característico dos naturais, para sair para um espectro contínuo nos reais. Certo? Vamos dar uma olhada um pouquinho aqui nos seus gráficos. Aqui nos naturais, se eu plotar uma função dos naturais nos naturais, eu vou gerar somente alguns pontos. De novo, aquela história dos saltos. Esse aqui é o aspecto discreto. Os inteiros só vai ter a diferença de que eu vou ter esse ramo negativo aqui. Nos racionais, eu já vou ter algo mais sofisticado. Vou ter uma melhor distribuição de pontos. Já nos reais, vai acontecer isso aqui. Eu vou ter o total preenchimento do meu gráfico de função. É como se ele fosse uma linha totalmente contínua, ou seja, sem buracos. Se eu der um zoom aqui, é como se tivesse isso aqui. Eu tenho vários pontos aqui, não estão sobrepostos. Cada ponto, ilustrativamente, é como se fosse um número diferente da reta numérica. E eles estão aqui todos dispostos. O que é que eu quero dizer com isso daí? Para a gente tratar propriamente de limites em funções, a gente vai trabalhar principalmente, quase que exclusivamente, no domínio real. Porque a ideia de eu me aproximar indefinidamente de alguma coisa, ela é muito bem definida nos reais. Porque é como se eu pudesse dar tantos passos quanto eu quisesse, e eu nunca chegaria naquele número, certo? Eu tenderia a me aproximar dele. Então, aqui nos naturais, não dá para ter muito essa ideia aí de tender, que eu teria que dar saltos bem grandes aqui. Mas nos reais essa ideia é excelente. É como se aqui tudo fosse uma reta única, certo? Lembrando que aqui são, na verdade, infinitos pontos. Então, o nosso domínio, que a gente vai trabalhar aqui os limites, vai ser nos reais. Vai ser funções reais nos reais. Vamos para cá agora. Eu tenho aqui o gráfico de uma função qualquer. Eu quero discutir com você o que é a imagem de uma função que você já conhece, você já sabe do ensino médio, e o que é o limite para quando x tende a A. O que quer dizer esse termo tende? Vamos observar aqui. Eu tenho aqui esse gráfico, os pontos preenchidos são lugares em que a função está definida, os pontos vazios em que ela não está definida. E vamos responder isso aqui. Quanto é que seria a f de 3? Bem, se eu olhar o gráfico aqui, a f de 3 ele me leva até aqui, onde está definido o 8. Então, f de 3 seria 8. Quanto é que seria f de 10? Eu vou procurar aqui o 10. 10, 10, 10. Opa! Não é 6, porque aqui está aberto. É um intervalo aberto nesse ponto. Não existe a f de 10.
ela não existe aqui. Não está definida. Certo? Mas se a gente for falar agora, quanto é que vale o limite de 3, quando x tende a 3? Vamos olhar para cá. 3 está aqui. Eu posso procurar aqui. O que quer dizer tender a 3? Tender a 3 significaria, como eu disse nas aulas passadas, chegar tão perto quanto eu queira. Mas aí é que está. Tem dois caminhos que eu posso me aproximar de 3. Tem esse caminho que me leva aqui até x sendo 3. E tem esse aqui. Ora, se eu vier por aqui, ele me dá 8. Eu tendo a chegar cada vez mais próximo de 8. Se eu vier por aqui, eu tendo a chegar cada vez mais próximo de 10. Mas afinal, é 8 ou é 10? Isso aqui vai ficar em aberto para a próxima aula, de definição de limites laterais, que a gente vai discutir especificamente isso aqui. Certo? Mas aqui, essa notação aqui significa o limite quando x tende a 3 pela direita. Ele vem pela parte dos positivos. Então, se eu vier caminhando por aqui pela parte dos positivos, eu venho. Opa! O que acontece com a função quando x vem tendendo a 3? Quando x vem tendendo a 3, vem se aproximando tanto quanto eu queira, o quão próximo for de 3, eu venho me aproximando cada vez mais de 10. Nunca chego a 10, mas eu tendo a chegar em 10. Então, vindo pela direita, essa resposta aqui é o 10. Aqui. Se eu vier com x pela esquerda, ou seja, eu venho pela parte dos negativos. Se eu caminhar por aqui pela parte dos negativos, eu venho. Opa! Quando x vem tender a 3 pela esquerda, minha imagem vem tender a 8. Ou seja, quando eu venho me aproximando de 3 cada vez mais pela esquerda, minha imagem vem a se aproximar cada vez mais de 8. A resposta aqui é 8. E agora aqui, o que acontece com o limite da função quando x vem tendendo a 10? Vamos lá. Se eu olhar para cá, x tendendo a 10 é aqui. Eu estou me aproximando de 10 pelos lados aqui. Quando eu me aproximar cada vez mais de 10, eu estou me aproximando cada vez mais da imagem 6. Eu chego por aqui e estou me aproximando de 6. Eu chego por aqui e também estou me aproximando de 6. Então, essa resposta aqui é limite tendendo a 6. Certo? Então, o que é, finalmente, o limite tender a um valor? Significa que, quando eu venho chegando cada vez mais perto de algo, significa quando eu venho chegando cada vez mais perto de um valor de x, minha imagem vem chegando cada vez mais perto do valor aqui em seu gráfico. Detalhe, tem pontos que a função não está definida, mas o limite ele está definido. Como aqui. A imagem de 10 não está definida aqui. Não é um ponto definido da função, mas ele tende a se aproximar cada vez mais de 6. Então, o limite é isso. Quando eu chegar cada vez mais perto de um valor, a imagem acaba chegando cada vez mais perto do seu valor também. Aqui a gente diz o seguinte, a gente diz que quando x tende ao valor a minha função f de x vai cada vez mais tendendo ao valor do limite. E é isso aqui que eu quero expressar para vocês nessa ideia de chegar cada vez mais perto. Considere que eu tenho essa função exemplo aqui, x ao quadrado, por valores computacionais. E eu tenho aqui plotado o seu gráfico. Ela é uma parábola, certo? E eu quero me aproximar cada vez mais de 2, tanto vindo pela direita quanto vindo pela esquerda. Aqui, quando eu disse a expressão que o limite de f de x quando x tende a A é L, significa que a imagem da minha função vai se aproximando cada vez mais do meu limite, enquanto eu me aproximar de x cada vez mais de A. Muito bem. Eu vou pegar pontos que estão na vizinhança de 2. Estão ao redor de 2. 2,1, 1,99, certo? E eu quero ver o que acontece quando eu venho com esses valores bem pertinhos de 2. Eu quero saber o que acontece com a imagem da minha função. E aqui eu plotei uma tabela. Observe o seguinte.
Aqui está o meu valor central, 2, que dá a imagem 4, que a gente sabe da função. Só que olhe para cá. Aqui eu tenho vários valores menores que 2. Quando eu começo lá em 1,90, eu tenho 3,61, 192, 368, 94, 76. E por aí vai, até eu chegar muito, muito perto. Quero chegar cada vez mais perto de 2. Toda vez que eu me aproximo cada vez mais perto de 2, eu me aproximo cada vez mais próximo de 4. Então, quando eu digo que x tende a 2, é porque a minha imagem está tendendo, se aproximando cada vez mais de 4. Quando eu digo que, mesmo que na função o valor não esteja definido para a imagem, o limite ainda existe, significa que, quanto mais eu me aproxime dele, cada vez mais a imagem da minha função vai se aproximando do valor dela no gráfico. É o que a gente estava estudando aqui. Cada vez mais que eu me aproximasse aqui de 10, tanto pela esquerda quanto pela direita, tanto valores maiores quanto menores, cada vez mais a minha imagem se aproximava de 6. Vamos continuar aqui. Aqui eu analisei os valores que são menores que 2 e vão chegando cada vez mais pertinho dele. Ou seja, eu estou vindo por aqui, pela esquerda. São todos valores aqui, ó, que vão concomitando até chegar bem pertinho de 2. Vamos ver o que acontece quando eu venho pela direita. Aqui pela direita, olha o que está acontecendo. Eu pego valores maiores que 2, 2,1, 0,1, 0,01, e olha o que está acontecendo com a minha imagem. Para valores maiores que 2, eu estou chegando perto de 4, né, por valores maiores que ele. Então, 2,10, 4,41, 2,01, 4,040. E eu vou chegando cada vez mais perto, até me aproximar aqui de 2. Quando x tende a 2, f de x vai tendendo cada vez mais perto de 4. Isso que quer dizer um limite. Intuitivamente, o que quer dizer é isso, um limite. É o limite de aproximação infinitesimal de um valor de x à sua imagem na função, estando ela definida ou não. Muito bem. Vamos fazer alguns problemas para elucidar tudo isso daí que eu falei. Vamos lá. Todos esses problemas eu tirei do livro do Stewart, renomado James Stewart, e é ele que eu estou utilizando aqui para manejar muitas das aulas. Exercícios. Para a função g, cujo gráfico é dado, diga o valor de cada quantidade se ela existir, cada valor de limite. Se não existir, explique o porquê. Na letra A, quanto equivale o limite da função gt, que é esse aqui, quando t tender a 0 pela esquerda? Vamos lá. O 0 está aqui. Quando eu venho me aproximando cada vez mais de 0 pela esquerda, é como se eu viesse caminhando pelo gráfico da função. Eu venho andando por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Opa! Eu cheguei onde? Eu cheguei aqui em menos 1. Eu vim e cheguei aqui. Ele vem tendendo a se tornar menos 1. Ele vem, da mesma forma que a tabela, se aproximando de valores cada vez mais próximos de menos 1, à medida que eu venho com x tendendo a 0, pela esquerda. Então, aqui, esse limite aqui é igual a menos 1. Na letra B, o que acontece agora com minha função quando eu venho tendendo a 0 pela direita? Eu venho para o gráfico, identifico o 0 e eu venho caminhando pelo gráfico. Venho andando, 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 dou um pulo aqui, dou um pulo aqui. Venho andando, 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 me aproximando aqui do 0. E, opa! Quando eu venho tendendo a 0, minha imagem vem tendendo até menos 2. Ah, mas não está definida. Não está definida, porque eu venho tendendo a 0. Eu venho me aproximando cada vez mais de 0. Não é que eu estou igual a 0. Estou chegando bem pertinho dele. Quando estou chegando bem perto de 0, minha imagem vem chegando bem perto de quê? De menos 2. Então, aqui é menos 2. Esse aqui é igual a menos 2. Letra C. E o que acontece quando ele vem tendendo a 0? Ora, se eu vim pela esquerda, ele deu um valor. Ele veio pela direita, ele deu outro. O que acontece quando finalmente ele é 0? Não sei. Eu não sei. Eu vou elucidar isso daí na próxima aula.
essa parte de existência dos limites vai ficar em aberto para a próxima aula aqui. Então, interrogação. Na letra D, vamos lá. O que acontece quando eu venho com o limite chegando bem pertinho de 2 pela esquerda? Eu vou no meu gráfico. 2 está aqui, eu venho andando. Opa! Cheguei bem pertinho aqui de 2. Quando eu venho chegando bem perto de 2, minha imagem vem chegando bem perto de 0. Então, aqui, esse limite aqui vale 0. E quando eu venho chegando bem pertinho de 2 pela direita? Aliás, eu fiz trocada, né? Eu venho aqui pela direita, esse aqui que é 0. E esse aqui? Quando ele vem tendendo a 2 pela esquerda, eu venho aqui, ó. Venho andando, dou um pulo aqui. Opa! Ele vem tendendo a 2 aqui da imagem. Então, essa resposta aqui é 2. Quando eu vim andando aqui para me aproximar de x sendo 2, a imagem vem chegando bem pertinho de 2. E, finalmente, o que acontece quando tem? Eu vim pela esquerda dar um valor, eu vim pela direita dar outro. O que é que finalmente é o limite quando é 2? Mesmo caso dessa linha de cima. Vamos deixar em aberto para a próxima aula, que eu vou definir a existência dos limites. E aí, na letra G, o que é g de 2? Qual é a imagem de 2? 2 está definido aqui. As bolinhas em aberto é onde ela não está definida, nem aqui nem aqui. Ela está definida em aqui, 1. Então, g de 2 vale 1. E olha que curioso. A imagem de g para 2 é 1. O limite, quando eu venho pela esquerda em g para 2, é 2. E o limite, quando eu venho pela esquerda para 2, é 0. Não necessariamente a imagem da função é igual ao limite, e vice-versa. E o que acontece quando o limite ele vem chegando bem pertinho de 4? Ora, bem pertinho de 4, vamos lá. 4 está aqui. Eu venho andando, dou um pulo aqui. Andando. Eu venho descendo aqui, ó. Venho andando. Opa! Vamos ver pelo outro lado. Eu venho descendo. Deu uma escorregada aqui e opa! Ele vem tendendo a 3. Então, aqui o limite, quando g tender a 4, é com certeza 3, porque tanto de um lado quanto de um outro, eu venho aqui chegando bem pertinho de 3. Então, aqui o limite, quando t tender a 4, é 3. Muito bem. Essas duas vão ficar em aberto para a próxima aula. E aqui é um exercício que eu vou trabalhar ele no Excel. Use uma tabela de valores para estimar o valor do limite. Se você tiver alguma ferramenta gráfica, use-a para confirmar seu resultado. Vamos vasculhar o que está acontecendo aqui com esses limites. Eu vou aqui trazer nossa planilha do Excel para a gente dar uma trabalhada. Muito bem. E aqui eu tenho... Captura de tela não, eu quero captura de janela. Aqui eu quero essa janela aqui. Deixa eu só configurar aqui para exibir. Vamos dar uma bizuiada. Muito bem. Aqui eu estou no Excel, né, o Google Planilhas, e vamos dar uma bizuiada aí no que está acontecendo. Tá aqui todas as minhas 4 funções que eu vou estudar, e eu vou fazer o seguinte. Vou dar um zoom aqui, para a gente ver melhor. E olha só. Essa primeira função aqui, eu tenho o quê? Eu tenho essa expressão em que x vem tendendo, se aproximando cada vez mais de 0. Tanto pela esquerda, que eu vou fazer, quanto pela direita. Ou seja, valores menores, valores maiores que x. O 0 é meu ponto central que eu quero estudar. Para cá eu tenho vários valores menores que 0. Apesar daqui o Excel não conseguir carregar o resto das casas, deixou 0 mesmo. Para cá eu tenho alguns valores maiores que x. Vamos observar o que está acontecendo? Se a gente prestar atenção aqui, eu vou ter aqui, ó, quando ele estiver
bem lá embaixo, ainda distante de zero, eu vou ter 0,24, 0,25, 0, 0 não sei o que, 0,25, 0,25, 0,25, e ele vem se aproximando cada vez mais de 0,25. Quando eu venho fazendo por valores maiores que 0, olha só, começa em 10, aí desce para 1, 0,1, 0,01, 0,001, e olha só, que empate. Eu venho chegando aqui bem pertinho de 0,25 pela parte esquerda, e aqui eu venho chegando bem pertinho de 0,25 pela direita. Por que que aqui ele está dizendo que não pode dividir por 0? Porque ele está fazendo a substituição direta do valor 0 para o x aqui e aqui. Isso a gente vai estudar um pouco mais lá na frente, certo? Mas para você observar aqui, o limite está chegando bem pertinho de 0,25 por aqui e por aqui. Então, esse limite aqui, pelas aproximações que eu estou tendo nas laterais dele, o valor aqui é 0,25, que é o seu valor limite. Vamos estudar essa função aqui. Eu começo aqui com o valor 0, vou botar valores maiores que 0, valores menores que 0. Vamos começar aqui com o valor menor que 0, 0,1. Vamos ver o que tem aqui. Beleza. Se eu expandir para cá, ele está dando isso aqui de novo. Deixa eu ver qual é o defeito aqui que ele está tendo. Acho que eu não expandi a forma. C7 not be 0. Deixa eu ver o que acontece se eu vier por aqui. Ponto 1. Que ele não identificou como função. É isso aqui. Perdão aí. Isso. Agora eu propago para cá. E faço o seguinte. Aqui eu vou aumentar por um fator de isso aqui vezes... Eu vou vir aumentando aqui por um fator isso vezes 2. Vamos fazendo isso aqui. Olha, olha, olha o que é que vem acontecendo aqui. Que interessante. E por aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar essa fórmula aqui, vou propagar. Deixa eu só botar isso aqui. Pronto. Aqui eu vou vir multiplicando aqui por um mesmo fator para diminuir. Igual isso aqui vezes 2. Ele vai alcançando valores cada vez menores. Ora, ora, ora. Veja o que está acontecendo. Quando eu venho com valores maiores que 0, eu começo 0,23, 3,7, 1,27. Claro, a tangente é a função que vai oscilando. Eu tenho aqui um quociente de tangentes de diferentes argumentos. Eu venho chegando 0,23, 378, 1,27, 8,23 e aí eu venho chegando nesse valorzinho aqui, bem pertinho dele. Se eu tomar um valor ainda menor para chegar e me aproximar dele, o que vai acontecer? Ele está chegando cada vez mais perto de um valor limite. Vamos diminuir cada vez mais? Já bem pequeno mesmo. Bem próximo de zero. Olha só, já está chegando bem pertinho do 0,27. Vamos diminuir? Olha, olha, ele está tendendo a um valor específico. Ele vem chegando aqui, ó, 0,27, 26, 27, 27. Ou seja, tanto vindo pela esquerda quanto pela direita, a minha conclusão aqui. Esses dois caminhos que eu estou tomando eles estão concomitando para um valor único, que é o quê? Esse 0,27. 0,27, 27, 27, 27, porque ao que eu criei. Esse aqui é o valor limite dessa expressão. Vamos analisar essa aqui. O que é que acontece quando o x vem chegando bem pertinho de 1, tanto pela esquerda quanto pela direita? Aqui eu vou começar com um valor bem pertinho dele, botar isso aqui. E por aqui eu vou me distanciando um pouco.
pegar isso aqui e vou vir multiplicando aqui por 2. Eu venho chegando pela vizinhança dele, bem pertinho. Vou botar só mais alguns zeros aqui. E por aqui eu venho fazendo isso aqui, 0.999, bem pertinho dele também. E aqui por um valor de acréscimo, vezes 2. E expando para cá. Olha só o que está acontecendo. Eu chego aqui pelos valores negativos, 001, 015, 245, 3921, tal. Ele vem chegando bem pertinho de 0.60, quando eu venho pela esquerda. Quando eu venho pela direita, ó, 0015, 024, 039, tal, 0.05999. Vamos chegar bem pertinho, cada vez mais perto. Chegar aqui, ó. E aqui botar mais alguns zeros. Olha só o que está acontecendo. Ele vem chegando, se aproximando cada vez mais de 0.6. Por que está reclamando da divisão por zero? Porque aqui eu estou fazendo substituição direta, que vai me resultar em 0 sobre 0. Isso vai ser trabalhado nas próximas aulas. Mas por enquanto eu quero que você entenda o significado de limite de chegar bem pertinho da imagem da função, vindo pela esquerda e pela direita. Ou seja, o valor limite quando x vem tendendo a 1 é 0.6. E essa última aqui? Nessa última, a gente vai tomar valores bem próximos da vizinhança de 0, tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, 0. Vou botar mais próximo, 001. Por aqui, menos 0.0001. E aqui a gente vai botar um fator multiplicativo. Vai ser isso aqui, vezes 2. Olha só o que vem acontecendo. Para cá a mesma coisa. Vezes 2. Eu venho chegando cada vez mais perto da vizinhança de 0 pela direita. 05879, 78, 78, 78, 78. Cheguei aqui, ó. E venho chegando bem pertinho também por aqui, ó. Eu saio lá da vizinhança do 0 pela esquerda e venho me aproximando, 0.587777 e chego até aqui. Vamos deixar bem pertinho. Bota mais zeros aqui. Olha só, 0.587787. Bota mais zeros aqui. Olha só o que vem acontecendo. Para valores bem perto, mas bem perto também, quando eu venho chegando pela vizinhança do 0, olha o que está acontecendo. Ele vem tendendo a um valor limite. Ou seja, eu vim caminhando pelos caminhos esquerdo e direito, olha o que eu encontrei. Encontrei o valor limite aqui da minha função, que é esse 0.587787, por aí vai. Encontramos os valores limites aqui das nossas funções. Então, muito bem, voltando aqui para a nossa outra tela, o que é que a gente descobriu? A gente descobriu que para essas funções, tanto vindo aqui pela esquerda e pela direita, a gente concluiu que esse valor do limite aqui, ele vem chegando cada vez mais perto de 0,25. Mesmo que o zero não esteja definido na função. Olha que interessante. A gente concluiu também que isso aqui, ele vem chegando aqui ao valor de 0. Deixa eu só dar uma bizuiada aqui. Isso aqui vem chegando cada vez mais perto de 0,6. Só que 1 nem está definido na função. Mas ele vem chegando cada vez mais perto de 0,6. Vem tendendo a 1 e a imagem vem tendendo a 0,6. E aqui a gente verificou que vem tendendo cada vez mais perto de 0,27, 27, por aí vai. Mas não está definido na função. Tudo bem, mas vai tendendo a ela. Não precisa estar definido. F de x é totalmente diferente de limite de x tendendo a A. São coisas diferentes, não precisam ser iguais. E essa aqui, finalmente, a gente descobriu que vai para 0. Opa, tá gravando isso aqui. Ah, tá aparecendo. Tá bugado. Deixa eu só ajustar aqui. Perdão aí. Beleza.
Mas como eu estou só compilando os resultados que a gente encontrou. E beleza, e a gente encontrou que essa última aqui, ela vai tendendo cada vez mais para quê? Para 0,5877. Não está definido, mas vai tendendo a chegar cada vez mais perto dessa imagem. E muito bem, estamos aqui definidos aqui e introduzidos propriamente aos limites. Aqui é a introdução mais informal para você entender como é que funciona essa coisa aqui que a gente vai estudar. Limites é a base do cálculo. É o ponto de partida, porque a derivada é um limite, a integral é um limite, e depois que a gente aprender limites, a gente vai só trabalhar com derivadas e integrais. Então, para você ter a ideia de como é que a gente está trabalhando cálculo, vulgo cálculo infinitesimal, a gente começa pela base de limites. Muito bem, meu jovem. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, tenha aproveitado aí para estudar. Por favor, deixe o like e se inscreva aí no canal, que depois eu vou soltar os próximos vídeos que eu quero correr com essa playlist de cálculo 1, para a gente ir abordando os outros cálculos com mais detalhes. Muito obrigado.